aquilo que estava me levando a sentir que passar por aquilo, aquele sofrimento, eram escolhas minhas. Tudo que a gente passa são escolhas nossas. Mas eu não entendia isso. Você sempre manteve, assim, pelo menos uma ligação, imaginando que você estava nas mãos de Deus, né? Sim. Porque o meu pai, ele sempre foi assim também, muito apegado, muito devoto de Nossa Senhora. Então a gente é desde pequeno, Nossa Senhora Aparecida. E aí a gente ia para Aparecida, então todo ano eu ia na missa no dia dela, na procissão. Então eu tinha muito apego assim com essa parte, sabe, da igreja, de Nossa Senhora, mas para mim tava tudo certo. Tá, você tinha uma vida basicamente assim, livre, fazer o que queria, mas você nunca, por exemplo, quis firmar num relacionamento, ter um namoro sério? Assim, eu começava a me envolver com uma pessoa e aí de cara eu via que não ia ser uma pessoa boa para o meu relacionamento, o meu futuro, e aí eu já parava de ficar com ela. Então eu fui trocando e trocando e trocando, e mesmo falando para todo mundo que eu não queria relacionamento, que eu não queria namorar, que eu não queria casar, que eu queria ser feliz sozinha, de certa forma eu tava buscando, né? Só que eu tava buscando em lugares errados. Eu tinha atitudes erradas, as minhas roupas, o meu Instagram, os lugares onde eu ia. Então, assim, eu reclamava dos homens com quem eu me envolvia, aí eu ficava com eles até um certo tempo, e aí eu falava, não, isso aqui não é para casar. E já largava e trocava. E, Kemely, quando você falou com a sua mãe, ela manteve uma relação ainda com a igreja, né? Ela não percebia o que estava acontecendo com você, com as suas irmãs, aconselhava? A minha mãe, ela sempre aconselhou, ela sempre tentou, só que hoje eu entendo, até me afastei dela, assim, um certo tempo, eu não tinha uma intimidade muito boa com ela, assim, porque, de certa forma, a gente acabou se afastando dela, que estava com a gente ali, do que do meu pai. Então, assim, ela só ficava dentro da igreja, só queria rezar, então, de certa forma, ela sempre aconselhava, sempre pedia pra gente ir, mas ela sempre estava rezando pela gente. Então, assim, eu chegava de madrugada, de noite, toda suja, de festa, essas coisas, e ela sempre estava assim, ó, joelho no chão, Frei Gil, são 4 horas da manhã, e ela teve que lutar muito. Hoje eu entendo o lado dela, porque ela tinha tão de filho, uma recém-nascida, ela tinha outras preocupações. Aí a luta pelo casamento dela. Aí a gente teve que mudar de casa, porque o que aconteceu foi na nossa vizinhança. Ela teve que começar a trabalhar, ela não trabalhava. Então, foi uma reviravolta na vida dela. E a gente não estava do lado dela, a gente estava contra ela. A minha mãe sofreu demais. As pessoas de fora sempre julgam, né? Quem está dentro da igreja. Então a gente falava que é loucura que ela estava fazendo, sabe? Só estava rezando e falava para ela arrumar um namorado. Quantas vezes eu olhei na cara dela e falei: vai viver sua vida, vai ser feliz, deixa meu pai. Quantas vezes eu fui ingrata, assim, sabe? Maltratei ela com palavras. Mas ela sempre estava tentando. Tanto é que ela sempre falava não para as coisas que a gente queria fazer. Eu e a minha irmã, quando a gente saía. Só que a gente saía escondido de madrugada. Se ela falava não, a gente mentia e falava que ia para outro lugar. Então, assim, a minha mãe mesmo, ela foi descobrir muitas das coisas que eu fiz, assim, foi recentemente. E ela quase infartou. Você tem alguma situação, alguma história assim que você pode contar? Algo assim que bateu de frente com você e você falou assim, eu preciso parar com isso? Eu preciso voltar para a igreja? Teve uma fase da minha vida que eu já não estava acreditando mais em homem de jeito nenhum, né? E aí eu comecei a me envolver com mulher. E, e eu já ficava assim com elas nas festas, não ligava para isso, minhas irmãs sabiam, mas teve um dia que eu acabei ficando mais sério com uma mulher e aí a gente continuou ficando e conversando. E aí chegou um dia assim que eu olhei e falei assim, o que eu tô fazendo? Ah, naquele dia eu meio que acordei assim pra vida. E aí eu falei assim, Deus, eu não quero mais fazer isso, é errado o que eu tô fazendo. Me perdoa. Aí aquele dia, assim, eu caí em si em relação a ficar com mulher, mas foi bem quase no começo do processo da minha conversão. Aí eu parei logo aí em relação a isso, mas de resto não, porque para mim o resto não estava errado. Olha, são várias coisas e eu preciso perguntar aqui, tá? Pode E aí perguntar. você responde se você quiser. Por que que você culpava sua mãe?
Eu acho que é pelo fato de que ela estava lutando pelo casamento. E eu não aceitava isso. Eu não aceitava porque o meu pai estava morando com outra pessoa. E eu queria, assim, que ela tocasse a vida dela em frente. Eu queria que ela arrumasse um namorado, que ela saísse um pouco da igreja, porque ela só vivia na igreja. E volta naquilo, né? O pensamento mundano. Então a gente julgava muito ela pelas escolhas dela. E falava que ela era trouxa, que ela era boba, porque ela estava fazendo uma péssima escolha, em vez dela ser feliz. Mas o que ela estava fazendo era certo. Meu pai, ele passou por um processo que aconteceu isso na vida dele, mas ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa com certeza que valia a pena lutar por ele, sabe? Lutar pela família. Porque ele sempre foi um bom pai. E uma pessoa, assim, muito devota. E foi um mau momento da vida dele, sabe? Só que a gente não entendia o lado dela. E aí, também tem essa parte de que a minha mãe, ela nunca recebeu muito amor dos pais dela. Nem da mãe e nem do pai, porque ela foi abandonada. Então, a minha mãe não sabe demonstrar amor. Eu posso ligar para ela agora e falar, mãe, te amo. Ela não vai me falar de volta. Ela não sabe, assim, ela não sabe demonstrar, porque ela não recebeu. E não é culpa dela. Então, ela não demonstra, a gente não fala muito, assim, com ela, assim, não tem essa intimidade, como é com o meu pai. O meu pai, assim, se eu ligar para ele agora, ele vai falar, filha, te amo, fica com Deus, minha princesa. Aí, se eu ligar para ele daqui 1 minuto, ele vai falar tudo de novo. E aí você começou, então, o seu processo de conversão a partir de quando, Kemely? Eu passei por toda essa fase, então, né, desde os 15 até os 21. E só foi piorando, né? Depois que eu fiz 18, aí eu já me envolvia com outros tipos de pessoas e fazia outros tipos de coisas. E eu cheguei numa fase que nem você falou, que eu comecei a buscar em tudo. E eu tava buscando, de certa forma, preencher aquele vazio que eu sentia, sabe? Então, eu buscava no dinheiro, nos homens, buscava no corpo também. Aí eu fiz cirurgia, tinha autoestima muito baixa. E aí eu falava, vai, se eu fizer isso, vai melhorar e eu vou ser feliz. E assim, tudo ilusão. E aí chegou uma época, né, que eu tava muito afundada, assim, eu sentia que eu tava vazia, sabe? Teve uma situação que aconteceu comigo, que um dia eu fui num evento, que eu entrava nos eventos de graça, né? Um dia eu fui num show e eu acabei, não sei como que eu fui parar lá no palco e tal, e eu acabei indo embora pra ficar com um MC, num show de funk. Naquele dia que eu fiquei com ele, eu me senti tão assim, sabe? Tão usada, tão. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu me senti assim, de certa forma, cara, eu já tô aqui, não posso mais voltar atrás. E aí a gente se coloca em cada situação, sabe? Só que no fundo eu sentia que não tava legal. Eu sentia que aquilo lá não era certo. Eu cheguei em casa, eu chorei tanto por me sentir daquele jeito. Joguei minha roupa que eu usei naquele dia fora. E só que eu continuava, eu não entendia isso de tipo assim, ó, que eu precisava de Deus, que era ele que preenchia meu coração, sabe? Ao mesmo tempo que eu buscava em tudo, eu tinha consciência lá no fundo de que eu não estava feliz com aquilo, que aquilo não era para mim. E aí eu fui fazendo, né, de tudo, buscando em tudo, droga, bebida, em homem, nas coisas. E eu lembro que eu estava um dia em casa com a minha mãe na cozinha e eu recebi uma mensagem de uma missionária dos Jovens Sarados e ela falou assim se eu poderia divulgar uma festa que ia ter deles, um Sunset. Aí eu aceitei fazer divulgação, mas assim, eu falei, como que ela quer que eu divulgue um evento da igreja com esse meu perfil aqui, né? Porque Isso que eu ia outra te coisa que eu... perguntar. Por quê? Não, eu não tinha uma foto de roupa. Nenhuma. E aí eu fiquei, Uhum. tipo assim, estranho, né? Mas eu aceitei divulgar. Aí eu divulguei, eu tinha bastante seguidor, assim, mas eram seguidores, sabe, homem, essas coisas. Aí eu aceitei. Chegou no dia, minha família tinha alugado uma chácara, tava todo mundo bebendo, meus cunhados, todo mundo se divertindo, né? Mas eu já tinha falado que eu ia. Eu acabei indo meio que assim, ó, porque eu fui forçada, sabe? Eu não queria estar indo, eu não queria estar deixando minha família lá no evento, mas eu Uhum. acabei indo. E quando cheguei lá e vi aquele tanto de jovem doido cantando e piseiro de Nossa Senhora, Esses jovens eram doidos, né? doido, na minha cabeça, todos doidos. Eu falei, meu Deus, que eles estão. Por que eles estão assim? Que estranho, né? Aí eu falei assim, ah, tá. Fiquei lá o evento inteiro, o dia inteiro.
Gostei, achei legal. Vi que eles estavam tudo animado e tinha até drink sarado, que é Aham. energético só, sabe? Aí eu